E aí, pessoal do terceiro termo do ensino médio, do EJA, aliás, do EJA, olha só, é muito periculoso falar essas coisas aqui, né? Então, meu nome é Tiago, estou estreando em Sociologia, ainda mais para o EJA, então é um grande prazer, um grande privilégio meu estar aqui com vocês, e também um grande privilégio, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com a nossa queridíssima Fabi. Fabi, tudo bem com você? Tudo tranquilo, é sempre um prazer estar junto com vocês nas nossas aulas aí do EJA, né? Nas nossas aulas de sócio, começando aí um novo bimestre, um novo termo, né, para vocês. Então, vamos continuar junto nessa jornada, que é só sucesso, né, Ti? Só sucesso e vamos que vamos, né? Bora lá. Então, qual o tema hoje da nossa aula? Cidadania no Brasil é o tema da nossa aula de hoje. Então, hoje vai ser uma aula que eu vou explicar alguns conceitos muito importantes, conceitos que às vezes até caem no vestibular, né? Exatamente. Então, e é bem importante você saber disso para a vida mesmo também, né? Saber sobre o que é ser cidadão, o que não é, e enfim. Então, pessoal, eu vou já... porque tem muita coisa para falar, obviamente, então eu já vou começar a ler o slide. Ou você quer ler, Fabi? Você que lê melhor do que eu, mais rápido, mais sutilmente. Veloz e Furioso. Então, bora lá, né? Slide na tela. Então, a gente tem que entender aí a relação entre a democracia e a cidadania. E no Brasil, a palavra cidadania ela vai ganhar força a partir de 1985, quando, de acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, chega ao fim a ditadura militar e diversos setores da população passam a utilizar mais frequentemente o termo, né? Então, se a gente vê que a palavra cidadania ela vai ganhar força logo após ali um período de ditadura militar, então a gente já começa a ver que a cidadania tem uma relação ali muito próxima com a democracia. Sim, então, a gente, para falar de democracia, pelo menos modernamente, nós temos que falar também, né, de cidadania e democracia. São as duas coisas que se relacionam, né? E, para falar disso, então eu vou me inspirar, né, num grande autor brasileiro, já vou falar dele um pouco mais, ele chama José Murilo de Carvalho. Ele tem um livro que tem quase o mesmo título da aula, né? Cidadania no Brasil, um longo caminho, e é um longo caminho mesmo. Então, José Murilo de Carvalho ele vai analisar esse fenômeno da cidadania, que não é exclusivo do Brasil, mas no Brasil e nos últimos 178 anos, isso contando do ano de 2000, quando completou 500 anos, né, de descobrimento do Brasil, esse marco aí de 1500, então ele publicou um livro, esse livro que eu falei para vocês, no ano de 2000, para justamente refletir a respeito desse processo todo de construção da cidadania no Brasil. E esse livro acabou se tornando um marco muito importante na ciência política. Então, o José Murilo de Carvalho, ele é um sociólogo, ele é um cientista político, tem formação nisso, e fez um pós-doutorado em História, e a gente vai ver aí, então, esses assuntos que vão se cruzar, né? História do Brasil, ciências políticas, sociologia, para a gente pensar o nosso mundo atual, né? Então, vamos que vamos. Esse slide eu vou ler, eu vou tentar fazer esse exercício de ler. Apesar do tom positivo que o termo sugere, como explicar esse uso corriqueiro e ao mesmo tempo... É uma pergunta, tá? Então, vamos lá. Apesar do tom positivo que o termo sugere, como explicar esse uso corriqueiro e ao mesmo tempo a descrença dos brasileiros nas instituições democráticas, tais como os partidos políticos, além dos próprios políticos, o que ocorre há décadas devido aos problemas persistentes de violência urbana, desemprego e analfabetismo. Então, pessoal, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? O que todo mundo quer saber. Como nós chegamos onde chegamos, né? Por que existe tanta desconfiança dos brasileiros com relação aos seus representantes políticos, né? Por que esse termo cidadania ele se tornou tão banalizado? Eu, quando estava em sala de aula, também discutia muito com os estudantes a respeito dessa banalização do termo cidadania, porque muitos deles, com toda a razão do mundo, não se sentiam cidadãos, né? Em pleno Brasil do século XXI. E, então a gente quer saber por que essas pessoas elas não se sentem cidadãs, né? Quais são os problemas que fazem com que elas não se enquadrem nesse mundo que é o mundo democrático. Então, eu acho que essa é uma pergunta importante até hoje. Então já faz o quê? 21 anos de escrita desse livro
E essa pergunta que o José Murilo de Carvalho fez, que é como nós chegamos aqui a respeito da cidadania e da democracia, essa pergunta ela continua válida, ela continua atual, tá bom? Então eu vou pedir para passar mais um slide, por favor. Cidadania e história brasileira. Agora é com você, Fabi, a gente vai fazendo esse revezamento. Então, bora lá, né? Porque ainda de acordo com o José Murilo de Carvalho, né, a resposta ela deve ser buscada aí justamente na construção histórica e no seu significado. Porque se a gente for pensar que passaram 500 anos aí, desde as conquistas das terras brasileiras pelos portugueses, lembrando, não foi um descobrimento, porque tinha gente lá. Né, aquela ideia, eu não posso chegar na sua casa e falar que eu descobri a sua casa, né, sendo que você morava lá e tomar ela para mim. Então, foi uma descoberta para os europeus, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que, quando eles vieram para cá, muitas coisas se modificaram. Né? Então, a gente veio aqui por um passado colonial, escravocrata, e isso significa a liberdade de voto, né? Inclusive, até hoje, ela não conduz diretamente à resolução de problemas, né? Por mais que isso seja um grande passo. Então, a gente entende que votar, né, fazer o exercício ali do seu direito ao voto, de participação política, é um dos passos mais importantes que a gente tem justamente para uma mudança, né, no nosso país. Mas a gente também entende que esse voto, né, ele não tem uma consequência imediata. Né? Eu votei no Thiago, ele assumiu hoje, e amanhã todos os problemas sumiram, magicamente. Ele fez assim, ó, sumiu tudo. E não é bem assim. Né? E cada vez mais a gente vê, ao longo dos anos, que a própria palavra política, não só a palavra cidadania, mas a própria palavra política também vai pegando um sentido negativo, né, no senso comum. Então, é bom que você tocou nesse assunto aí dos 500 anos, né, porque por mais que a gente problematize essa questão da descoberta do Brasil, né, pelos europeus, sendo que isso é uma atitude etnocêntrica, né, a gente vai então usar os termos de sociologia, etnocentrismo e tudo mais. Etnocentrismo, lembrando que a gente viu lá no primeiro e segundo termo, né? Sim. Então, se não lembra, volta lá. Vamos lá, são aulas importantes, mas apesar disso ser etnocêntrico, como eu estava falando, no ano 2000, né, eu me lembro bem, eu tinha meus 20 anos, eu lembro das comemorações, né? Então a televisão falava muito sobre cidadania, às vezes eu andava lá no Rio de Janeiro, eu ia para o Rio de Janeiro, tinha um relógio assim falando do descobrimento do Brasil e da cidadania, da importância de ser cidadão. Então foi algo que foi muito veiculado pela mídia, a questão da cidadania, né? Mas, como eu estava falando para vocês, pareceu ser um pouco vazio, né? Um pouco palavras ao léu, falar de cidadania, quando você constata efetivamente que a população, grande parte dela é pobre, não tinha o que comer, algo que perdura até hoje, né? Então, problema de fome, problema de pobreza, problema de desigualdade, de má distribuição de renda. Muitas vozes que continuam não sendo ouvidas, né? Tipo, nem todas as vozes conseguem chegar onde precisam chegar. E problemas estruturais, né? Como o racismo, como a LGBTQI-fobia, enfim, todos esses problemas estruturantes da nossa sociedade, eles perduram até hoje. Por mais que a gente tenha amadurecido enquanto democracia, porque se passaram algumas eleições desde então, nós ainda vivemos os mesmos problemas. E é um grande desafio realmente a gente compreender isso, mas para a gente compreender isso, então em sociologia isso é muito importante, a gente precisa de conceitos, a gente precisa de uma teoria também para a gente poder ter uma lente por meio da qual a gente consiga ler essa realidade, né? Então a gente vai buscar essa lente com os conceitos, que são essas palavras, né, esses termos que conseguem agrupar, conseguem organizar uma série de ideias com as quais nós conseguimos refletir sobre a realidade, criticar, problematizar a nossa vivência aqui em sociedade. Então é isso que eu vou falar agora, tá bom? Então próximo slide, por favor. Olha lá, esse rapaz aí, né? Thomas Humphrey Marshall. Olha só, que bonitão, né? A origem do conceito de cidadania se encontra na Europa e pressupõe a conquista de ao menos 3 direitos básicos, os direitos civis, políticos e sociais, que constituem princípios fundamentais para a realização plena da democracia. O autor que desenvolveu as distinções entre os diversos componentes da cidadania é o sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall.
Então, ele tem um livro que é muito importante sobre cidadania, né? Se eu não me engano, a cidadania, classes sociais, e um outro termo que eu não me lembro agora, mas é um livro que, nesse livro que foi publicado em 1948, quer dizer, que foi lançado em 1949, mas ele foi publicado em 1963, mais ou menos, aqui estão as bases fundamentais desse conceito de cidadania, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, o que esse rapaz aí que vocês viram, né, esse senhor que já não está mais entre nós, ele pensou sobre a cidadania? Bem, é o seguinte, então ele é um britânico, né, como já foi dito, e ele também estava vivendo esse período pós-Segunda Guerra Mundial, e ele estava interessado em saber como que se consolidaram as democracias no mundo depois da gente ter vivido, né, esse problema todo da Segunda Guerra, e ele estava com o olhar dele no país dele, na Inglaterra, né, enfim, no Reino Unido. Então, a gente pode dizer, em primeiro lugar, que essa análise que o Thomas Marshall fez, ela não é uma... Já está encerrando a aula? Não. Ah, tá. Então a análise que o Thomas Marshall fez, ela se refere à Inglaterra. E a Inglaterra, ela tem uma história muito diferente de outros países da Europa. A gente tem uma história da cidadania na Inglaterra, uma outra história da cidadania na França, uma outra história da cidadania na Alemanha e, portanto, também uma outra história da cidadania no Brasil. Mas a história na Inglaterra, muitas pessoas supuseram que essa história era um exemplo, né, um modelo que servia para todos os demais. Então, se nós pegássemos esse exemplo da Inglaterra, nós conseguiríamos ler a realidade do Brasil e etc., mas o José Murilo de Carvalho ele mostrou que não, que isso não dá para fazer. Não tem como você ver a realidade de outra pessoa, né, com a sua própria lente. Sim, exatamente. Né? E daí, se você quiser me ajudar aqui, mas a questão é a seguinte, né? A gente vai falar então desses conceitos que são os próximos que eu vou ler. Você pode ler também agora? Claro. Né? Só uma coisa que é importante é que às vezes a gente atrela muito a ideia de cidadania com a ideia de votar. Né? Então, se você é cidadão, ele só tem a ver com o fato de que você tem o direito a voto. Sendo que não é bem assim. A cidadania ela é muito mais abrangente. Ela tem a ver com o fato de você conhecer os seus direitos, né? De você saber quais são os seus deveres perante a sociedade que você vive, mas também conhecer os seus direitos e lutar por eles. E isso é parte da cidadania. Então, né, quando a gente viu lá o T.H. Marshall falando, né, sobre a cidadania, que ela é composta por 3 tipos de direito, vai justamente aparecer aí na tela para vocês. Então, a gente tem 3 tipos de direitos, os direitos civis, que são as nossas liberdades individuais. Então, é o direito de ir e vir, é o direito à privacidade, né? Então, são os direitos das liberdades, né? O que eu, Fabiana, o que ele, Tiago, o que a Tati, né? O que cada um de nós aqui temos como liberdade. Os nossos direitos políticos são relativos à participação, então, que nós podemos participar da política votando, né? Em movimentos sociais, se manifestando em greve, a gente pode também se candidatar a cargos políticos, abrir ou participar de partidos políticos. Lembrando, existem as legislações específicas, né? Não é assim, gente, acordei hoje de manhã, vou me candidatar a presidente. Não, tem todo um processo, mas todos nós podemos, né, participar desses processos. E os direitos sociais, justamente, são os direitos que todos nós temos aqui em comum. São os direitos à educação, saúde, moradia, alimentação, todos esses direitos vocês vão encontrar lá na Constituição, né? A nossa atual é a de 88, atual, né, de 88, mas ela é a que está vigente até hoje. E é importante que a gente tenha esse olhar ali de entender, né, esses direitos que são pessoais, os nossos direitos de participar, né, da vida pública e também o direito que todos nós compartilhamos, que é de ter acesso, né, educação, lazer, cultura, enfim, entre outras coisas, né? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou falar desses 3 direitos e tem uma lógica, né, para o Thomas Marshall, ele viu uma lógica na sucessão desses direitos. Então, os direitos civis eram uma condição para os direitos políticos e para os direitos sociais. Como a Fabi falou, então, os direitos civis têm a ver com a liberdade e tem a ver, então, justamente com a justiça, né? Essa questão da igualdade é um princípio muito importante para os direitos civis, né? Então, ele viu nascer os direitos civis lá na Inglaterra em primeiro lugar, e logo em seguida os direitos políticos, e depois os direitos sociais
que são os direitos, isso é também importante falar, quando a gente fala de direito social, a gente fala muito dos direitos que o Estado proporciona para a sua população, né? Então, os direitos sociais são, por exemplo, os programas que o governo elabora de assistência social, para saúde, para educação. Quando a gente fala de educação pública, quando a gente fala de saúde pública, nós estamos falando justamente de direitos sociais, né? Então, existe então uma necessidade para o Thomas Marshall que esse direito individual, esse direito de ir e vir, ele preceda os direitos políticos, que é justamente essa capacidade de votar e ser votado, de participar de uma organização política, né, de ter um representante no poder do grupo do qual você faz parte. E os direitos sociais parecem até conflitar um pouco, por quê? Porque quando a gente fala de direito, de liberdade individual, a gente está falando de direito civil. E os direitos sociais, eles nada mais são do que os direitos que o Estado propõe. Então, o Estado, ele pode ser algo que controla o indivíduo e não que dá liberdade para o indivíduo. Por isso, há uma espécie de conflito entre essas duas coisas. Mas os teóricos mais recentes, eles justamente viram que os direitos civis e os direitos sociais, eles podem sim entrar em harmonia. Então, eles podem potencializar um ao outro. E então a gente vai fazer essa discussão a partir do quê? A partir da leitura do José Murilo de Carvalho, da nossa história brasileira, né? Então, como que tudo isso que eu acabei de falar para vocês aconteceu no Brasil? Será que aqui no Brasil surgiu primeiro os direitos civis e depois os políticos e depois os sociais? Parece que não foi bem assim que aconteceu aqui. Então, eu vou pedir para passar o próximo slide, por favor. Olha só, na Europa constatou-se que é possível haver direitos civis sem direitos políticos, sendo que o inverso não é verdadeiro, sob pena de esvaziar o sentido da democracia. A construção da cidadania não obedece apenas a uma sequência cronológica de surgimento de direitos, mas uma relação lógica. Foi com base no exercício das liberdades, né, dos direitos civis, que se tornou possível votar e participar do governo na Inglaterra. Além disso, o conceito se refere à existência do Estado-nação, sendo que a luta pelos direitos se dá no interior das fronteiras geográficas e políticas de um país. Então, a respeito disso, eu queria só enfatizar uma coisa, depois eu já vou devolver um pouquinho a bola para a Fabi comentar um pouco, que é o seguinte, né? Então, tem um sociólogo muito importante que é o Anthony Giddens, e ele tem um conceito, quer dizer, ele define cidadania, né, da seguinte forma: é um status que se confere a uma pessoa que pertence a um Estado-nação, né? Então, nós pertencemos ao Brasil e a pessoa que tem um status que tem benefícios e que tem direitos, né, que são esses que eu acabei de falar para vocês, civis, sociais e políticos, essa pessoa, então, ela tem esse status de cidadã. Em outras épocas do mundo, por exemplo, na Grécia, havia um número muito limitado de cidadãos. Então, a gente fala de cidadania na Grécia, mas a cidadania que existe hoje é muito diferente da cidadania que existiu na Grécia Antiga, né? Estou falando da Antiguidade agora. Então, agora, na atualidade, esses direitos, eles mexeram muito com o sentido da cidadania e com o status de cidadão, né? Então, a gente vê a democracia com outros olhos. E, por falar em democracia, então a cidadania ela é indispensável à democracia. É indispensável que a pessoa tenha liberdades individuais, é indispensável que a pessoa tenha uma representatividade política, é indispensável que essa pessoa tenha direito à saúde, à educação pública, que o Estado dê provimento a várias necessidades das pessoas que muitas vezes não podem por si próprias sobreviver e se sustentar, tá certo? Então eu queria agora passar um pouquinho a bola para a Fabi e depois eu vou comentar rapidamente a respeito da ideia de cidadania para o José Murilo de Carvalho. Uma coisa, quando a gente fala dessa questão cronológica, né, é que a gente tem que entender que justamente cada país, cada processo vai passar por esse tempo, né, vamos dizer, pelo mesmo tempo histórico de maneira diferente. Então, assim, mas não faria mais sentido os direitos políticos virem primeiro? Então, a gente tem que lembrar que durante muito tempo o governo ele era algo centralizado. Então, tipo, pensa assim, reis, volta lá para os reis. Então, você tem ali um rei que justamente não tem eleição, ele escolhe quem está junto dele e tal. Vai começar como? Bom, o pessoal está aqui, está reclamando, né? Vamos dar uns direitos para eles. Por isso que os direitos civis eles vão vir primeiro, né? Porque você ainda, né, com o aparecimento de alguns ali direitos, você ainda tem ali
às vezes, um resquício ali, né, dessa monarquia, desses processos onde você não tinha eleição. Mas você começa com, não, vamos dar, não, porque, olha, eu quero direitos. Claro, os direitos começam sempre com os mais ricos primeiro, né? Então, você vai tendo as liberdades, né? E, assim, quando as pessoas olham e falam assim, mas por que ele tem esse direito e eu não tenho? Você começa aí uma criação dos direitos civis, uma necessidade, né, desse surgimento dos direitos civis. Porque, lembrando, os direitos civis vão falar sobre as relações pessoais. Então, o Thiago roubou a minha caneta. Então, eu acho que eu deixo eu pegar esse gancho aí, né? Por favor. Porque, enfim, eu quero falar justamente do próximo slide, tem a ver com o que você está falando, né? A relação entre os direitos na cidadania. Porque daí eu vou conseguir falar dos direitos civis a partir do José Murilo de Carvalho, que é quem eu prometi falar, né? Ele falou que é um longo caminho e a gente vai ter pouco tempo para falar desse longo caminho. Então Muito longo vai caminho. ser... Ainda estamos no caminho. Ele está falando de 178 anos, ele podia falar de muito mais tempo, mas ele teve como marco a independência do Brasil, né, em 1822. Então vamos lá, contudo no Brasil não se aplica o modelo inglês da cidadania. No nosso país, os direitos sociais precederam todos os demais, ao contrário de outros países analisados por Marshall. Além disso, nesse país, os direitos sociais também prevalecem sobre os demais. Então, pessoal, vou tentar resumir muito essa ideia do José Murilo de Carvalho, que é a seguinte. O José Murilo de Carvalho, ele vai ler a história do Brasil a partir da independência, como eu falei para vocês, mostrando que existia, por exemplo, direitos políticos, direitos civis, direitos sociais até. Mas nunca esses direitos foram realmente fortes o suficiente para garantir uma democracia. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo, direitos políticos. O Brasil tinha direitos políticos durante o Império, né? No Brasil Império. O Brasil, por exemplo, você tinha a possibilidade de votar se a sua renda fosse maior do que 100 mil reais por mês, se você vivesse em 1824, né? E se você fosse homem também, e um monte de outros condicionantes. Mas esse 100 mil reais, na verdade, ele atualizado, ele dá muito pouco dinheiro, né? Por exemplo, o funcionário público que ganhava menos durante esse período, ele ganhava cerca de 600 mil réis. Então, na verdade, o voto, ele abrangia muita gente aqui no Brasil. Muita gente podia votar aqui no Brasil durante essa época. Mas o que acontecia? A pessoa ela podia votar, porém, ela não podia realmente ser representada. Por quê? Porque havia uma aparência, né, era mais uma formalidade, era uma coisa mais encenada, né, então não era uma... É aquele negócio, é só para dizer que você não está participando, meio que é só para não dizer que você não está participando. Então as leis do Brasil, elas até se inspiravam em outros países, né, como por exemplo, se inspirava nos Estados Unidos, ou então em países da Europa, mas o que acontecia é que quando ela era traduzida aqui para a realidade brasileira, as pessoas elas não votavam efetivamente. O que elas faziam era dar votos para os coronéis, né? Então, uma pessoa que tivesse um poder político local muito grande, ela pagava essa pessoa para ela ir votar nele, e ficava uma disputa entre oligarquias. E então essas oligarquias, elas disputavam entre si, e o voto ele não era um voto secreto, era um voto aberto, havia ameaça, havia atores mesmo que atuavam para fingir ser uma pessoa que tinha lá uma renda para poder votar. Então havia toda uma encenação e não havia justamente a representação política, né? Então as leis, elas todas eram redigidas à revelia da vontade da população. Isso aconteceu até, vamos dizer assim, 1930, né? Até 1932, na verdade. E a mesma coisa eu posso dizer dos direitos civis, então é só falar a palavra escravismo, né? Escravidão, que a gente já entende que não tinha direito civil mesmo, né? Que era muito frágil esses direitos civis. O que o José Murilo de Carvalho ele diz, então só para terminar mesmo, porque não vai dar tempo de falar muito, em 1930, quando tem a Revolução, quer dizer, quando Getúlio Vargas assume o poder, há toda uma mudança estrutural no Brasil, uma mudança de uma sociedade que a economia era cafeira para uma maior industrialização, um incremento na industrialização, e a partir daí a organização de setores da sociedade, como os operários,
como estrangeiros, né, enfim, como pessoas de diversas camadas sociais, a classe média, que se organizavam em partidos e daí sim essa população ela fez prevalecer direitos. E esses primeiros direitos eram sociais, né? Então a CLT, né, as leis trabalhistas, os sindicatos que eram organizados pelo governo foram os primeiros direitos realmente fortes aqui no Brasil, para depois dar origem ao quê? Aos direitos políticos que, apesar de não serem completados, tiveram algum sentido durante a ditadura militar e depois, com a reabertura política, os direitos civis. Foi o inverso que aconteceu no Brasil, resumindo. Aqui surgiu primeiro os direitos sociais, depois os direitos políticos e, por fim, os direitos civis. Ufa! Acho que eu consegui isso, né? E correr. lembrando, né? Todo esse processo acontece porque o Brasil ele vai herdar ali as legislações de Portugal, justamente por ser ali uma colônia. Mas pesquisem aí, né? Tem os professores de vocês que eu tenho certeza que são maravilhosos e vão dar todo o apoio que vocês precisarem. Não esqueçam de avaliar a nossa aula aí no QR Code. E é sempre um prazer estar com vocês aqui, né, Ti? Até a próxima aula. Até a próxima. Valeu!